Olá, eu sou a Pamela Carvalho, moradora da Maré, do Parque União. Sou coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades na Redes da Maré. Sou mestra de cerimônia da Mostra Maré de Música e do UAU, Festival Mulheres do Mundo, que aconteceu no Brasil pela primeira vez em 2018 e que a gente está aqui fazendo o UAU Global nesse contexto de pandemia onde a gente não pode estar pertinho. Hoje a gente vai ter a honra de receber a Xenia França, cantora, compositora, nascida no Recôncavo Baiano, mas que tem uma musicalidade que percorre o Brasil todo, que se firma em São Paulo, que vai se espalhando pelo mundo e nos presenteando com tudo que ela compartilha com a gente e para todos os universos para onde a música de Xenia França nos leva. Xenia, a gente está vivendo um momento de pandemia, né, que nos impede de estar pertinho, mas que faz com que a gente tenha que usar a tecnologia, repensar um pouco, às vezes, o nosso trabalho, para que a gente consiga continuar fazendo arte e cultura, né? Entendendo que os profissionais da arte foram muito impactados por conta da pandemia, do isolamento social. E aí eu queria saber de você um pouco como você está pensando a arte nesses tempos de pandemia. Para você, quais são alguns dos desafios, das suas reflexões, das suas perspectivas, pensando principalmente o cenário musical independente e como têm sido os seus processos de criação dentro desse momento tão complexo? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu acredito que esse momento pegou todo mundo de todas as áreas de surpresa. Para os artistas em geral, porque a arte tem essa característica de aglomerar pessoas, né? Tipo, a gente junta a gente ao nosso redor. Então, infelizmente, essa pandemia vem para dissipar as pessoas, né? Fazer todo mundo ficar, cada um no seu quadrado. Isso é uma coisa ainda, acho que não tem uma resposta pronta para esse fenômeno, né? Porque é só ficando separados, é só ficando afastados que a gente consegue uma possível melhora ou uma possível contenção da doença. E é uma responsabilidade muito grande todo mundo se comprometer a entender, compreender, aceitar que o momento é esse. Mas eu já tenho visto que a tecnologia vai ser um grande, assim, a grande estrela dos nossos próximos dias. Assim. Eu sinto que a gente está vivendo a primeira fase da revolução tecnológica e eu acredito que arte e tecnologia, nesse sentido, vão ser bastante... A gente vai ver, eu sinto que a gente vai ver coisas, que a gente vai experienciar coisas em relação à tecnologia e à arte que os nossos olhos podem até duvidar. Então, é um momento bastante interessante para estudar mesmo, para compreender como essa tecnologia ela não está na nossa vida só para preencher esse espaço mais de entretenimento, e sim para dar mais suporte para os nossos próximos dias, né? Para a maneira como a gente vai passar a viver a nossa vida com a tecnologia bastante, com a gente calcado, sendo a nossa base, né? Eu acredito que essas plataformas elas vão precisar melhorar bastante, né? Tipo, vai precisar ter uma estrutura mais sólida para que a gente consiga entregar a experiência, na verdade, né? Porque eu acho que esse é o desafio de todos os artistas. Porque quando a gente está dentro de um espaço, dentro de um teatro, dentro de uma arena, enfim, o papel da arte nesse sentido não é só apresentar arte, mas fazer todo mundo ali sentir, né? Que esse é o grande dom do ser humano, a gente sentir junto. Então, acho que a tecnologia ela pode se dar um salto mesmo para a gente conseguir, pelo menos por um tempo, não perder algo que é tão especial para a gente, que é as sensações, né? Tipo, a experiência sensorial que a arte propõe para todos nós. Mas são só suposições, é só ideias que eu venho pensando aqui. Xenia, a Rede da Maré tem uma perspectiva de luta por igualdade de gênero muito forte, né? O UAU é uma dessas frentes, um festival inteiro pensado, realizado, produzido por mulheres. E a gente entende que você, como mulher preta, traz essas questões, a luta por igualdade de gênero e de raça, inclusive no seu trabalho, na sua trajetória, né? Em canções como Preta Yayá, Minha História, Teresa Guerreira,
Você ajuda a gente a reconstruir e a caminhar por histórias de várias mulheres e que de alguma forma nos conectam também à sua história. Queria pedir para você contar um pouquinho sobre a sua história, sobre os seus caminhos e sobre como você conecta a sua própria trajetória com a trajetória de várias outras mulheres a partir da sua música. Tem uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre o papel, o personagem mulher, né? Que é esse personagem criado pelo homem, o personagem criado para performar na sociedade de uma determinada maneira, de um determinado tipo de comportamento e tudo mais. E eu venho pensando ao longo da minha história, vindo para São Paulo, vindo da Bahia para morar em São Paulo, os desdobramentos que isso me deu até eu me encontrar em mim mesma na música, é que eu queria muito, tenho muito esse desejo, estou em trabalho, um processo de, de quebra dessa imagem da mulher e tal, porque eu não quero ser vista, não quero ser aceita no mundo, não quero performar no mundo a partir do olhar do outro, né? Talvez as minhas ancestrais, a minha linhagem, as mulheres da minha linhagem não tenham tido a oportunidade de fazer essa escolha. E talvez nem eu tenha ainda. Então, no desejo de existir, de se tornar possível, com todas essas regras impostas pela sociedade, eu já cheguei no mundo com algumas regras estabelecidas. Eu olho para mim mesma, me olho no espelho, eu não me identifico, né? Não me identifico com nada disso. Vejo pessoas extremamente incríveis, ainda sem o poder de escolha, sem o poder de exercer a escolha. Nós somos transcendentes de uma linhagem muito incrível, gente que lutou, infelizmente, pela própria vida, pelo próprio direito de existir, pelo direito de se alimentar, pelo direito de muitas coisas, que é o direito de todo ser humano na Terra. Deveria ser, pelo menos. Então, pensando no papel da mulher como a fonte da vida, o portal de vida, eu estou muito mais disponível para compreender o que significa, o significado da palavra fêmea, da palavra mulher, mas não pelo olhar de quem criou o personagem mulher que precisa ficar delimitado a determinado espaço, principalmente em relação à mulher negra, que se a mulher branca ela pode se dar o direito hoje de quebrar, romper com algumas instituições criadas pelo patriarcado, a mulher negra ela ainda quer se tornar uma mulher, ela ainda quer ser vista como uma mulher, para daqui, sei lá, quanto tempo a gente querer quebrar esses padrões. Então, eu estou preferindo já dar uma rasteira, uma capoeira em tudo isso, porque não tem tempo, nossa vida é curta, né? Xénia, você fala muito sobre uma questão que é muito importante, que é da ancestralidade, né? A gente está vivendo um momento que é muito complexo, que é fruto de um histórico colonial, racista, né? Em meio a uma pandemia, pessoas pretas ainda têm tido que reivindicar o seu direito de estarem vivas, né? E nesse cenário, nos conectar à nossa ancestralidade muitas vezes tem sido um respiro. E aí eu queria pedir para você falar um pouco sobre como nesse contexto você tem se conectado à ancestralidade e como essa conexão, essa reflexão tem se comunicado e se apresentado a partir do seu trabalho. O projeto genocida, é muito importante que a gente diga isso, né? O projeto de genocídio da população negra, ele não é uma coisa de agora. As discussões, elas podem estar mais acirradas, e porque realmente é inadmissível que em 2020, se a gente, assim, eu faço uma retrospectiva na minha cabeça de quando a gente pensava, quando eu era criança, que a gente pensava no ano 2000, a gente já imaginava, assim, já tinha iminência do apocalipse do milênio, do bug do milênio, né? Tinha essa história. Essa tecnologia, ela virou uma coisa global, né? Era o privilégio de alguns grupos, cientistas e tal, mas de repente, a partir dos anos 2000, boa parte das pessoas do mundo tiveram acesso à internet. Aí a gente está 20 anos depois dos anos 2000 e eu já imaginava que nos anos 2020, todo mundo imaginava que seriam tecnologias assim, tipo carros voadores, teletransporte, e a gente ainda está lutando por coisas que às vezes parecem até meio primitivas mesmo, assim, tipo, a gente está lutando por coisas que a gente já deveria ter superado, que é a fome,
que é o direito do território, né? Você ter o seu espaço onde você pode nascer, crescer, criar sua família, enfim, construir o que você acha que deve ali, que é um direito seu, único. E não, a gente ainda está lutando para dizer quem é a raça, a etnia que vai prevalecer, né? Quem é que está ganhando esse jogo. Então, o projeto genocida, ele não é uma coisa de agora. Ele é uma coisa que começou desde quando os europeus decidiram invadir, se apropriar dos territórios do continente africano, colonizar os africanos que estavam nesse continente, entender o que eles fariam com esses seres humanos e levar e espalhar essas pessoas em volta do mundo em condições totalmente degradantes, assim. Então, Brasil, nosso país, ele é construído em cima disso. Então, a gente não pode ficar nessa fantasia. Acho que quem abre a boca para dizer que isso não existe e tal, é muito leviano, assim. É um projeto que, assim, na prática, eu acho que a violência física ela é a violência mais primária, ela é a violência mais direta, né? Fora todas as outras coisas, o impedimento das pessoas não conseguirem estudar, não conseguirem dar uma formação para os seus filhos, ou quando consegue, você estuda até um ponto, depois você tem maior dificuldade de conseguir um emprego, a gente não está nas posições de decisão da sociedade, onde se decide onde vai estar cada coisa, a gente não tem uma justiça que consiga olhar com empatia para a situação estrutural em que as pessoas negras no Brasil vivem, uma situação educacional que não ensina as nossas crianças desde a infância que, como você falou, que a nossa história não começa na escravidão e sim muito antes. Sobre isso, uma coisa que eu me lembrei na hora que você falou isso é que o meu desejo em abrir o meu disco, por exemplo, com Pra Que Me Chamas, é acessar essa ancestralidade que é antes do corpo. O nosso ancestral, ele é invisível. O nosso ancestral é mágico, o nosso ancestral, eles são os elementos da natureza, né? Eles se materializam, de vez em quando eles nos dão a honra de vir aqui, encarnar aqui, para jogar um pouco de luz, um pouco de axé, mas eles existem no infinito, eles existem na magnitude do universo, eles estão em cada folha, eles estão em cada pedra, em cada palmo de terra. Então, é muito importante para mim, e acredito que para muita gente hoje que está ligada a reconstrução da nossa identidade, né? Porque a gente está lidando com caquinhos, desde a gente não conhecer de fato a nossa história, não saber quem foram nossos bisavós, nossos tataravós, como muita gente que não parece com a gente tem esse privilégio também de saber, de contar uma história inteirinha de como que foi meu avô, chegou no Brasil e tal. Então a gente está lidando com cacos, com fragmentos, e o meu desejo nesse sentido artisticamente é que, como eu não conheço a minha história, né? Eu vou criar uma, eu vou inventar uma muito bonita, porque eu preciso disso. Para poder seguir em frente, eu preciso ter uma história. É tão importante ter escritores, artistas, cientistas, professores negros para a gente recontar, para a gente reconstruir, nem que seja recriar a nossa história, para poder a gente seguir em frente para um futuro, né, para a gente deixar esse legado também, se a gente estiver trabalhando para isso, a gente deixar o legado para as futuras gerações, mas principalmente a gente viver o presente com qualidade, que talvez, assim, até 2 gerações, se a gente pensar nas nossas avós, mesmo as nossas mães, que é o que eu tento dizer em minha história, que é essa preocupação das mães pretas, que elas não tiveram a chance de curtir uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida relaxada. Hoje talvez a gente consiga ter um pouquinho disso, um vislumbre do que é ter um pouquinho de conforto, né? Algumas pessoas, mas isso ainda é um estado de exceção extrema. Poucas pessoas negras no Brasil não têm nenhuma preocupação, né? Então, reconstruir essa história, recriar, pelo menos para mim, que é o que eu tento fazer no meu trabalho artístico, recriar, inventar uma história, inventar um rei, inventar que Exu é meu avô, sabe? Tipo, isso para mim é uma coisa importante, sabe? Para mim é uma coisa importante porque me ajuda a ficar aqui no presente forte, pensar que meu futuro é brilhante. Shelly, enfim, tentando conectar um pouco disso que você falou, porque eu acho que é muito forte, eu acho que vem num momento que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E a gente
ouvir isso e a gente ter essa percepção de que a gente é fruto de dois projetos de alguma forma, né? A gente é fruto de um projeto genocida com relação ao que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente é fruto também de um projeto de investimento ancestral, né? Dos nossos ancestrais diretos, que a gente consegue ver, nossas mães, nossas avós, mas infelizmente a gente não consegue reconstruir a nossa árvore genealógica inteira, né? Porque a gente bate de frente com outro projeto, que é o projeto de genocídio. Mas a gente, nesse agora, nesse tempo presente, tem tido oportunidades de recriar, de alguma forma, essas histórias, como você falou, né? De pegar esses caquinhos. E já que a gente está correndo atrás de pegar esses caquinhos, a gente vai colar do jeito que a gente achar mais belo, né? E o seu trabalho, a sua música, a sua voz fazem um pouco isso. De ir atrás desses caquinhos, fazer essa arqueologia da nossa memória e criar uma nova história, seja ela para o passado, para o presente ou para o futuro. Muito obrigada. E com vocês, Xénia França.